Olá, queridos, paz e graça, eu sou o pastor Daniel Nascimento e essa aqui é a Débora Nascimento. E juntos estamos aqui para mais um polígrafo e pedindo desculpa, né, Débora, a todo mundo, né? Semana passada a gente ficou, digo minha parte, irmãos, fiquei bem agarrado. Eu já expliquei isso num vídeo aí durante o meio dessa semana. Essa semana passada eu estava acabando ali, concluindo um livretinho chamado O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo, né? Estava ali terminando esse livretinho e a gente ia falar hoje sobre aborto, né? Teve até uma complicação aqui agora há pouco aqui, né? Se a gente falava ou não falava de aborto, mas por fim a gente votou aqui e eu ganhei nos votos, ficou 1-1 e eu decidi no fim das contas, né? Que nós vamos falar sobre Israel. Nós vamos falar um pouco sobre se Israel é ou não o relógio de Deus, alguma coisa parecida nesse quesito aqui, porque realmente, irmãos, está uma celeuma muito grande em cima disso, né, Débora? Então, a gente vai tentar falar, nossa visão de escatologia não é mais dispensacionalista, né? Tem que deixar isso claro. Tem que deixar isso muito claro, tá, gente? Tem as visões aí diferentes da nossa. Nossa visão, apesar de eu ter escrito, foi 4 ou 5 livros, né? De escatologia na visão dispensacionalista, né? Agora que eu estou escrevendo na visão amilenista. Mas antes, vamos fazer o comercial do livro, né? Ah, sim, né? Vamos fazer. Irmãos, nós estamos aqui lançando, não é o livro ainda de escatologia, esse livro de escatologia deve ser semana que vem que vamos lançar ele. Mas nós estamos aqui com Pai Ausente, Filho Delinquente, o drama de Absalão. Descubra como o rei Davi criou um monstro dentro da sua casa. É um livro muito bom para pai, tá? Para pai. Esse aqui é pai mesmo, tá? Não é pais, é pai, né? Esse aqui é para o casal mesmo. Esse aqui é o meu xodó, é um livro muito legal. Uma viagem chamada Casamento, Segredos da Vida a Dois. Um livro muito legalzinho. Um livretinho aí de leitura rápida, você pode ver. Muito legal mesmo esse livro. E tem também Os 7 Pecados Capitais do Casal. Descubra quais 7 erros levam um casamento ao fracasso. Esse livro é muito legal, foi escrito, esse livretinho aqui não é lançamento, ele é uma reedição. Ele foi escrito em 2012. Olha o tempo, né, que eu trabalho com família, em 2012. Tem mais de 10 anos esse livro, né? Então, esse aqui é reedição, mas os outros são lançamento. Então, querendo, fica aí embaixo o WhatsApp, entre em contato com a gente, que você adquirindo nossos livros para todo o Brasil. A gente manda para você pelo correio e é livro baratinho, né? Não vai matar ninguém. E né? você consegue ler. Consegue ler rápido, né? Porque são livros aqui chamado de conto ligeiro, né? Livro de 50 e 60 páginas. Esse aqui, Uma Viagem Chamada Casamento, mesmo lá, ele tem 55 páginas. É que a pessoa fala, né? Eu não tenho costume de ler. Esse aqui é para ler rápido. Esse 60, aqui é muito legal. Esse do drama de Absalão, ó, 64 páginas. Dá para ler rápido. Então, e o do 7 Pecados Capitais de um Casal, então? Esse tem 30, 40, 44 páginas. Ou seja, dá para ler isso aqui num coice, né? Então, querendo, você vem cá e a gente tá aí para te ajudar. Tá aí no WhatsApp que fica na descrição do vídeo sempre. Vamos para o polígrafo, né? Vamos para o nosso polígrafo. Agora Israel, o tema de hoje. Eita, que agora vai. Agora vai, a gente esculhambar. E mesmo para esculhambar, gente, comenta nos comentários, como diz a Débora, né? Pode comentar e deixa aí o seu joinha para o YouTube poder ir compartilhando com outras pessoas. Tá? E você também que gosta desse tema, mesmo não concordando, vai mandando para outras pessoas aí, olha o que é que esse cara tá falando, que borracha, né? Que besteira que ele está falando, né? Olha isso aí, ó. Olha isso aí, pastor. Vai mandando aí, né? De repente, a gente se converte todo mundo junto, né? Quem sabe, quem sabe, né? Quem sabe. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta. Israel é o relógio de Deus? Essa ideia, Débora, de Israel ser o relógio de Deus, ela vem justamente do movimento dispensacionalista. Na história da igreja, a igreja nunca foi dispensacionalista, que acredita em arrebatamento secreto, em 7 dispensações e tal, aquele negócio todo. Eu tinha essa dificuldade quando eu era dispensacionalista e eu era dos bons, de responder sempre essa pergunta, porque é uma visão com aproximadamente 100 anos só. De 100 anos para frente é começar a acreditar em tal de arrebatamento secreto, em Israel ser relógio escatológico de Deus, que deveríamos olhar todo mundo para Israel e tal. E na história da igreja em si, isso nunca aconteceu. Nem na igreja primitiva, nem na igreja dos pais da igreja, logo depois.
Os discípulos dos discípulos, se você for ler Policarpo de Esmirna, Pastor de Hermes e outros camaradas lá que fazia parte daquele clã ali do discípulo de discípulos, você vai encontrar que não se tem essa ideia de arrebatamento secreto, essa ideia de Israel ser, como é que eu posso dizer, o relógio escatológico de Deus. Não tem ela, em canto nenhum. Isso vai ser reavivado mesmo aí, num período mais ou menos aí pós-guerra, ainda tem mais essa. Pós-Segunda Guerra Mundial, quando Israel volta a ser nação. Sim. Uhum. Quando Israel volta a ser nação, em 1948, se não me falha a memória, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ali Israel começa a voltar oficializa-se o Estado de Israel, eles começam a voltar e começa ali a celeuma de que deveríamos olhar para Israel, que Israel é o relógio escatológico de Deus. Mas, biblicamente falando, no Novo Testamento nós não temos um vínculo com isso. Então, não. Israel não é o relógio escatológico de Deus, infelizmente. E eu tenho até um livro que eu escrevi, lembra? Olhai para a Figueira, Sim, né? Olhar para a Figueira. E o nome do livro dizia, Olhai para a Figueira, Israel, o relógio escatológico de Deus. E foi um erro grande que eu tive de exegese, graças a Deus eu pude corrigir esse erro, ainda em vida. Estou dizendo aqui, quem tem esse livro, por favor, de fato... a exegese daquele livro é muito errada. Muito errado. O meu livro que eu escrevi, tá? Não estou falando dos outros, não. Falando do meu. Do meu eu posso falar. Foi muito errado. E entendo hoje que foi um equívoco ter escrito aquilo. Entendo hoje que foi um equívoco e peço até perdão a todos por estar em uma visão dispensacionalista que não condiz com a Escritura. Não condiz. Hoje, a visão dispensacionalista e a Bíblia, ela não combina. É como misturar água e óleo. Não tem nem como. Porque não tem como, você vai afirmar coisa em factual, ou seja, o que é questões factuais? É questão de jornal. Caiu uma bomba em Israel agora, aí todo mundo tá doido. Ó, você quer ver uma coisa simples? Estava tendo uma guerra na Ucrânia e Rússia, né? E a turma tá morrendo gente lá, e tá uma celeuma danada, aquele troço todo e tal, mas foi só e o que aconteceu em Israel é um ato terrorista, tá? E eu apoio Israel nessa guerra, porque Israel não está atacando a faixa de Gaza, Israel está se defendendo de terroristas, é diferente. É cercado só de inimigo, então ele tem que se defender mesmo. Tá? O direito de Israel se defender é um direito legítimo. Tá? Você aí que não defende Israel, que é pastor, reformado, tudo, você deve se levantar em defesa de Israel. Não em defesa profética. Mas em Israel, como nação, como eu defendi a Ucrânia. Sim, ela está quando a Ucrânia não tem o governo Zelensky, não acho ele um bom governo, né? Um governo bem ali fascista mesmo, mas quem entende um pouquinho de política ali daquela região sabe disso. Mas quando a Rússia invadiu, eu apoiei quem? Ucrânia. Eu disse a Ucrânia tem o direito de se defender. Ela está sendo atacada. Ela está sendo atacada e está se defendendo. Tem gente morando lá, tem família. Tem então o exército, existe um exército profissional para isso, para defender. O exército do país existe para isso. Para defender a nação de riscos externos. Então, Israel, com profecia ou sem profecia, eu defendo Israel a se defender. Mas isto não me dá o direito de dizer que aquilo lá está se cumprindo profecia de Isaías, de 1 Tessalonicenses, outra coisa assim, porque não tá. Não tá. Então Israel não. Primeiro, não é o relógio escatológico de Deus. Também. Não é. Aliás, no Novo Testamento não tem um vínculo que prove isso. Eu desafio qualquer um aí me colocar no comentário aqui um vínculo disso. Eles têm um vínculo, né? Mas a gente vai destruir ele agora. Nossa segunda pergunta. Jesus nos mandou ficar de olho na figueira. Figueira, vamos lá. Isso. A figueira é Israel? Aí, ó, deu logo na sequência. Já pode falar, e aí? Vem a figueira. Figueira é o que mais a gente ouve. É o que mais a gente se ouve, mais a gente ouve, né? Em Mateus 24, 32, Mateus 24, 32, Jesus recorre ao texto e diz, olhai para a figueira. Quando vede que ela está florescendo, sabei que está próximo o verão e já as portas sua colheita. Aí o pessoal da dispensacionalista diz assim, olha aí, tá vendo? Jesus mandou olhar para a figueira e ficar de olho nela. Só que em lugar nenhum naquele texto diz que a figueira é Israel. Não tem lá dizendo. Olhai para a figueira, quando vides essas coisas acontecer. Aí alguns engraçadinhos dispensacionalistas disse assim, o texto está falando diretamente de Israel e da igreja. Vamos pegar o texto rapidinho. Olha bem, Mateus 24, 32.
Jesus diz assim, ok. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que é que Jesus está dizendo aqui? A parábola da figueira, ele está dizendo simplesmente uma coisa simples aqui. Ele está dizendo assim, o que eu estou falando vai ser com uma urgência tão grande que vai ser como brotar de uma figueira. Ou seja, vai ser rápido que isso vai acontecer. Ele está profetizando em Jerusalém. Se você ler Mateus 24, 1 e 2, você vai ver que o discípulo faz uma pergunta dele assim, diz-nos quando acontecerão essas coisas, que sinais haverá na tua vinda do fim dos tempos. Jesus é indagado por duas perguntas, que sinais haverá da tua, quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda do fim dos tempos. Ou seja, a primeira pergunta está sendo relacionada às coisas do templo e de Jerusalém. Quando Jesus vai entrando assim, olha, não estão vendo esse templo, porque não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jerusalém, terra que mata profeta, no Mateus 23. Então, a turma tem uma ideia ali de que Jesus está falando de Israel nesse texto de olhar para a figueira, quando na verdade ele está dizendo, olha, quando eu estou falando da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, isso não vai acontecer daqui a 1000 anos, não. Isso vai ser rápido como brotar de uma figueira. E aí ele diz, aprendei a parábola da figueira. Ele não está dizendo que a figueira é Israel. Ele está dizendo para você entender o seguinte, olha, assim como uma figueira, porque se é parábola da figueira é porque era um dito falado no meio do povo. Aí ele diz, aprendei esta parábola da figueira. Quando vocês virem que ela está branca, está brotando os seus frutos, é porque já está na hora da colheita. O que ele está dizendo? Que aquilo que ele está falando da destruição do templo, do cerco de Jerusalém, de tudo isso, seria tão rápido que não iria demorar 100 anos, 200 não. Seria por aqueles dias. E foi por aqueles dias. Por quê? Se você pega o texto, na sequência do texto que Jesus está falando, olha bem isso aqui. É o 32, né? Aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha bem isso aqui. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, a coisa não é com Israel, não vai passar essa geração sem que o templo seja destruído. E uma geração é 70 anos. Sim. Na Bíblia. Então, foi o ano 70 depois de Cristo. Já acabou. Então, olhar para a figueira aqui é as profecias que Jesus falou acerca do templo, que seria muito rápido como brotar de uma figueira. E quando a figueira brota, é sinal que daqui a pouco você vai ter que colher. Então ele está dizendo, olha, ela já brotou. Já brotou, não está falando de Israel, está falando da profecia que ele disse. Que já aconteceu. Se cumpriu. Se cumpriu, no ano 70 depois de Cristo. Mateus 24 todo se cumpriu? Não. Mas as partes do templo de Jerusalém sendo sitiadas, de Jerusalém sendo destruída. Olhai para das grávidas que amamentam, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno, já se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo. Aí, falam disso também, exatamente, dizem que quando Jesus voltar, vai tirar os bebezinhos da barriga das mães e tal. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo o inverno eles deixam. Não, no inverno eles dizem porque se Jesus voltar num tempo de chuva, os crentes não vão na igreja, olha aí. Aí complica. Aí complica. Você entendeu? Então, né? é uma celeuma. Tem uns de açúcar, né? Tem uns cafés de açúcar para derreter. Mas você vê que é tão ridícula a interpretação que não dá, não tem condição. Então, esse texto de olhar para a figueira aqui, Israel não é a figueira de Deus. Não, porque os sinais que cercam, os sinais aonde a gente tem que olhar hoje, Paulo nos ensina que é para a gente olhar para outro lugar e não para Israel. Não para Israel. Então, não, era o quê? Se Israel é o quê? A figueira? A figueira? Não, esse texto da figueira aqui de Mateus 24, a não ser que eles inventem outro texto por aí, mas não, Israel não é figueira de Deus, não tem a menor condição de ser. Se for baseado nesse texto aqui, não. Nesse texto aqui, não. Então, não tem como. Israel hoje não é relógio de Deus e nem é figueira de Deus para a gente ficar olhando. Olha, está... Porque eles olham assim, ó. Aí está tendo a guerra em Israel, né? Aí eles olham, olha, a figueira. Está brotando. Está nascendo. Mas guerra em Israel, desde quando Israel saiu do Egito, acabou, e entrou na terra prometida, eles já entraram ali com guerra. Em Josué 6. Entender de guerra Israel. Então eles já entraram com guerra. Olha bem, Abraão lá atrás já tinha pego uma guerra com os muçulmanos.
Aliás, com os muçulmanos, não, com os muçulmanos não. Mas com aqueles povos vizinhos ali, Abraão já tinha pego uma guerra, que é a guerra dos 3 reis, tal, que vai acontecer lá em Gênesis. Então você vê, a guerra ali sempre houve. E nem por isso Jesus voltou ainda. Então não, Israel não é o relógio de Deus. Israel também não é o centro da profecia de Deus. Israel também não é a figueira de Deus. Não tem a menor condição disso ser, porque a Bíblia não dá nenhum respaldo a isso. Você quer ver uma coisa? Eles vão tentar comentar aí nos comentários. Vai ser os comentários mais ridículos que a gente vai ver de texto. Que eles vão tentar provar. Versículo, você entendeu? Versículo então, mas eles provam muito em argumento. Argumento não dá. Argumento eu quero texto. Texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, dizendo, olha, Israel é a figueira de Deus. E não pode ser um... E esse versículo aqui de Mateus 24, 32, a gente já está provando que não é. Porque esse aqui se cumpriu, olha bem. Se você disser que é Israel, você tem que entender o 34. Sim. Que não passará essa geração sem que isso aconteça. Então, a não ser que uma geração dure aí, quantos mil anos? 2000 anos, né? Que desde quando Jesus falou isso até agora, mais de 2000 anos. Né? Então não dá. Essa geração ali é literal. Não peguem versículos isolados. Exatamente. Prove aí. Teologia, você aprende isso. Nunca pode pegar um versículo isolado. Então eles têm isso. Então, você vai ver aí depois nos comentários que não assunto vai ser, mas dá até medo. Vamos para a nossa terceira pergunta. Mas Deus não tem 2 povos? Israel e igreja? É aí que tá. Outra ideia, você veio bem dispensacionalista hoje, né? Você veio para brigar com os dispensacionalistas, né? Estou sentindo uma treta, né? Isso, como diz o rapazinho, né? Estou sentindo uma treta. Ele está aí nos defendendo. Ela que foi a milenista primeiro do que eu, viu? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu fui mesmo. Ela virou, e eu escrevia livro, ela lia meus livros e contestava que não achava que era daquele jeito. Né? Você foi virar a milenista, ainda eu acho que eu virei mais a milenista por causa dela do que necessariamente por outra coisa. Tinha umas perguntas lá que vai, aí eu esqueci, aí tinha umas perguntas, né? Que você me falava, que eu falava assim, aí eu tentava explicar, né? Aí você dizia, mas pai, tem algum texto bíblico para isso aí? Mais ou menos. Vamos lá. Olha bem, Débora, agora que depois desse teatro, nossa, eu até esqueci qual é que era a pergunta. Deus não tem 2 povos? Que é igreja de Israel, né? Veja bem, os dispensacionalistas dizem que Deus tem 2 povos. Deus olha do céu e vê 3 povos na terra. Segundo eles, usa até Corinto para isso. Os gentios, os judeus e a igreja. Ele pega só um versículo para dizer isso também. Outros também não tem, não. E aí o versículo é bem interpretável. Depois eu falo sobre ele aqui. Eu vou até falar nele no short, em outro vídeo. Mas olha bem uma coisa. Vamos lá. Não, Deus não tem 2 povos. Já começa por aí. Deus tem um povo só. Porque se Deus tivesse 2 povos, vamos começar, antes de ir para o texto bíblico, vamos começar do pressuposto do seguinte. Se Deus tem 2 povos, Deus teria que ter 2 métodos de salvação. Porque um seria por Jesus e o outro sabe-se lá Deus pelo quê. Porque, vamos pegar, Israel não aceitou Jesus. A lei não pode ser mais. Não pode existir. Ou então Deus ia abrir uma salvaguarda ali para Israel continuar sendo salvo pela lei. Sendo que no Antigo Testamento ninguém era salvo pela lei também. A lei foi apresentada para provar ao homem que o homem não conseguia se salvar. Então o homem também era salvo no Antigo Testamento, adivinha pelo quê? Pela graça. Em Cristo Jesus. Hebreus diz isso, olha, eles morreram na esperança de ver o seu Salvador. Ou seja, morreram na esperança de ver o Salvador. Então quem era o Salvador deles no Antigo Testamento? Cristo. O próprio Cristo, só que não manifestado ainda. Por isso, morreram na esperança de ver o Salvador. Então a questão não faz pingo de sentido. Vamos lá. Dito isso, o método de salvação de Deus no Novo Testamento é o método abrangivo, que é o método de revelação de Cristo. Não existe salvação fora de Jesus. Ponto. Acabou-se. Vamos lá. Israel, primeiro, para que Deus fez Israel? Vamos começar desse pressuposto. Em Êxodo 19, versículo 6, diz que Israel foi levantado para ser uma nação de reis, de uma nação sacerdotal. Nação de sacerdotes, pensa bem. Então Israel era aquela nação que iria interceder pelas outras nações a Deus. Sacerdócio é isso. Né? Iria ser aquele povo que iria entregar os pecados dos outros povos a Deus. Intercessão ali. Era o povo onde Deus vinha, falava com eles e Deus mostrava aos outros povos que tinham comunhão com o povo. Basicamente isso. Êxodo 19
19:6 vai dizer isso. Israel, sendo assim, Israel foi feita uma nação onde Deus fazia dela um luzeiro para outras nações, onde o seu nome seria conhecido por todos. E ali tinha um sacerdócio, né, que era o sacerdócio de Arão, né, que era o sacerdócio arônico, o tabernáculo, depois virou o templo e tal, tudo isso. Só que vem uma epístola muito intrigante para a gente, principalmente por dispensacionalista, que não deveriam gostar dela, que chama-se Hebreus. E Hebreus 7, 11 ao 16 diz assim: sendo assim, se houve uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Veja, o escritor Hebreus está dizendo, bom, se o primeiro povo, que é Israel, fosse perfeito o ritual sacerdotal deles, então não seria necessário levantar-se outro sacerdote, outra linhagem sacerdotal, porque aquela linhagem era perfeita. Então o escritor dos Hebreus está dizendo, não é perfeito. Primeiro ponto. Versículo 12 diz, pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança da lei. Porque aquele que sobre quem se fazem esta afirmação pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia sido servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Verso 15. E este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque. 16. Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Veja bem uma coisa, o versículo 13 desse texto diz, porque aquele sobre qual se faz esta afirmação pertencia a outra tribo. Aliás, versículo 12, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente também houve mudança da lei. Se muda o sacerdócio e muda obrigatoriamente esse tipo de lei cerimonial, então nós temos que entender que se mudou o sacerdócio, se o sacerdócio mudou de lugar, logo a nação sacerdotal não é mais a mesma. Porque o sacerdócio fechou. Você vê algum sacrifício em Israel hoje? Não tem. Não tem mais. Por quê? Porque é caduco, é obsoleto. O próprio escritor em Hebreus 8, 13 vai dizer, nos diz que o sacerdócio de Arão foi banido, foi trocado, foi mudado porque tornou-se obsoleto. Não diz que ele foi mudado um pouquinho, não diz que ele ficou suspenso para depois voltar, não. Diz que ele foi mudado. Mudado por quê? Porque ele agora é obsoleto, ele não faz mais parte. O culto de Israel hoje não existe mais. Então, se o culto de Israel não existe mais, Israel não pode mais cultuar a Deus com esses cultos e rudimentos antigos que eles tinham, e Deus não vai aceitar isso, então incorre-se que aquela nação sacerdotal não é mais a nação de Deus. Num sentido espiritual, me entenda, não que Deus abandonou, que Deus, não, Deus é Deus de todas as nações, assim aceita de todos os povos. Mas o que eu estou tentando aqui explicar é que esse culto, essa nação sacerdotal, ela muda de lugar, ela não é mais em Israel. Então veja, o escritor dos Hebreus está dizendo, olha, esse sacerdócio arônico fracassou, falhou, acabou, banido, extinguido. O que é isso? Não existe mais. Então, se não existe mais o culto de Israel, Israel como congregação não existe mais. Israel como povo de Deus, assim, dos povos, também não. E aí que está. A prova maior disso, que não existe dos povos, é Mateus capítulo 21, versículo 43. Quando Jesus, na parábola dos lavradores maus, o Senhor Jesus deixa claro que depois da sua morte, o seu reino não mais seria na nação de Israel. Ele diz, olha, eu passarei o reino do céu para outra nação, que não são mais vocês. Então o reino de Deus hoje não é mais Israel, segundo o próprio Jesus. Não sou eu que estou inventando o texto está aí. Mateus 21, 43. Você pega sua Bíblia e lê. Você entende? Então, o texto em si está dizendo, Jesus, não sou eu que estou inventando, Jesus está dizendo isso. Um outro sim. O apóstolo Paulo é enfático ao afirmar que o muro da hostilidade que dividia judeus e gentios foi removido permanentemente por Cristo. Em Efésios 2, 14 e 15. Ou seja, ele diz assim, olha, porque ele fez de dois um povo só. Removendo o muro da divisão entre nós e eles.
que é que ele está dizendo? É que agora não tem mais judeu nem gentil. Agora é só um povo. Então, se Paulo em Efésios 2, 14 e 15 está dizendo que Cristo removeu esse negócio de dois povos, não existe mais, por que aquele dispensacionalista vem aqui dizer que é dois povos? Só porque eles querem? Só porque, aí eles vão dizer, e Romanos 11, vamos falar dele já, fica tranquilo, se der tempo. Tá? Romanos 11, tem Romanos 11 ainda para a gente tentar aí explicar isso aqui. Só que tem um porém, veja bem uma coisa, no Antigo Testamento, Israel era chamado de sacerdócio real. Agora, se a gente for para a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer lá que nós hoje somos sacerdócio real e nação eleita. Pedro falando da igreja. Então veja, não é duas povos. Pedro não está dizendo que é Israel e a igreja. Não, Pedro está dizendo que é a igreja, que é esse povo hoje. Agora é a igreja. Israel hoje é a igreja. O Israel de hoje é o que o dispensacionalista odeia quando a gente que é milenista fala. Mas é a realidade bíblica. Só é você mapear aqui o que a gente está dizendo. Segundo 1 de Pedro 2, 9, Pedro vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Observe o apóstolo Paulo que os gentios crentes agora são a linhagem de Abraão. Segundo Paulo diz em Gálatas 3, versículo 28 e 29. Paulo vai dizer que agora nós entramos para a linhagem de Abraão através de Cristo. Ou, quem era a linhagem de Abraão? Não era Israel? Agora sou eu. Meros mortais. Meros mortais. Agora sou eu. E se Israel for entrar para essa linhagem, porque eles são naturalmente filhos disso, né? Ninguém está negando isso. Mas hoje, se for para entrar num clã de salvação, Israel tem que entrar hoje através da linhagem que nós entramos, que é a linhagem de Cristo. Ou seja, então, só existe um povo, Débora. Outra coisa também aqui. Agora Cristo nos comprou para sermos sacerdócio. Não mais Israel, e sim a igreja, que é o sacerdócio de Cristo, como está em Apocalipse 5, 9 ao 10. Diz, e tu compraste de todas as nações, olha bem, sacerdotes. Como é que faz isso? Ou seja, eu aqui no Brasil hoje, eu sou um sacerdócio de Deus. Porque eu sou a nação santa. Eu sou a nação eleita. Então não é mais Israel, o negócio hoje é com a igreja. É a igreja, né? É com a igreja. A igreja hoje é o Israel de Deus. Igreja, viu? Não é desigrejado, não. E você não é corpo, viu? Sozinho, não. Você é membro. Desigrejado tá fora disso aqui. Que eu tô dizendo. Não esqueça. Vamos fazer um político para desigrejado. Vamos quebrar o cacete nesses caras de uma vez por todas. Que eles ficam aí dando uma de conta de Bíblia, eu quero só ver o que é que vai ser. Ainda em Atos, Débora, ainda em Atos, apóstolo 13, 32 ao 34, diz que conforme suas palavras aos vossos pais foram cumpridas todas as coisas que falou-se a respeito de vocês. Paulo dizendo isso sobre o judeu. Olha, tudo que foi falado de vocês já se cumpriu. Ou seja, como é que faz agora? Como é que eu cavuco profecia velha para dizer, olha Israel, isso aqui é para Israel. Porque o dispensacionalismo tem isso assim, eles ficam assim, ó, essa parte é para Israel. Aquela parte ali é para a igreja. Aí não dá para entender. Metade. Você fica vagando em texto. Não. Os textos bíblicos, todos eles hoje, os que não se cumpriram no Antigo Testamento, é com a igreja. Reflete-se direto na igreja. Então, deixa eu me achar aqui uma outra coisa. Devemos entender que Deus não tem dois povos. Hoje, Israel de Deus é espiritual. Embora, Gálatas 6,16 também, estudaremos mais adiante que sim, Deus restaurará Israel e como isso se dará. Mas hoje as promessas feitas a Abraão recaem na igreja, como é ensinado em Gálatas. Olha bem, Gálatas, deixa eu me ver aqui qual é que é esse texto. Gálatas 3, 13 e o versículo 14 e depois o versículo 29. Olha como é que diz. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se entregou, se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo, pela fé, a lei e a graça da promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Se eu sou de Cristo, eu descendo, adivinha de quem? De Abraão, o texto está dizendo. Então, se isso aqui não é um Israel espiritual, o que é então?
Então fica bem complicado. Então a igreja é o Israel de Deus hoje. A pergunta foi qual para a gente encerrar ela? Se são dois povos? Sim. Não. Não são. Só a igreja. Só a igreja mesmo, fechado ali com a igreja, não tem para onde correr. Vamos falar. Tem alguma outra? Quarta pergunta agora. Quarta e última, não. Não, né? Não. Vamos passar nos 30 dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quarto. Haverá algum dia que o povo de Israel será restaurado? Se não, como explicar Romanos 11? Isso, vamos lá. Como explicar Romanos 11 quando Paulo diz assim, porventura Deus desistiu do seu povo? Não, Deus não desistiu de Israel. E vale uma coisa, uma lembrança aqui, Débora, que o Israel que se fala aqui em Romanos 11 é o Israel nação, o Israel judeu. Israel judeu mesmo. Não é o Israel espiritual que está falando ali, é Israel judeu. As pessoas vão dizer, mas como que o senhor acabou de falar que não são dois povos? Eu estou falando que espiritualmente é um povo só. As promessas bíblicas que se tem hoje é com a igreja. Se tem algum lugar que você deve olhar para buscar sinais, os dois grandes sinais que Jesus falou, que Paulo fala também sobre a volta de Jesus, é a apostasia e o anticristo. E isso está ligado direto com a igreja. Sim. Você entende? Então se você quer ficar algum sinal, olha para a igreja, não é para Israel não, está olhando para o lado errado. Mas a questão haverá um dia em que Deus se voltará para o povo judeu de novo. Porque Paulo vai falar em Romanos 11, e aí depois vocês compram esse livretinho que eu falei aqui no começo do vídeo, que é o anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo. Né? Um livretinho muito legal. Vamos fazer o comercial dele no próximo polígrafo aqui, se Deus quiser. Ou a gente pode deixar a restauração de Israel no próximo polígrafo. Não é? Próximo polígrafo, a restauração de Israel. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. É melhor, não é? Que aí a gente fala de Romanos 11 bem legal, bem mais amplo, né? A gente já fala ele bem ali no escopo maior, né? Já fica melhor assim. Aí você vai ficar com saudade, vamos falar. Espere na próxima sexta-feira. Romanos 11, então, na próxima sexta-feira, a restauração de Israel, como se dará dentro da visão amilenista. Tá? Então, irmãos, se você gostou desse vídeo, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos. Sábado, o canal tá crescendo, né? Sábado agora vai sair um vídeo bom sobre TDAH. Sábado é sobre TDAH, né? Isso, eu acho que é o encerramento. Vamos ver se é pra gente entrar em TOD, né? Também, né? Que é transtorno. Comenta aqui nos comentários, né? O próximo político que você quer ver aqui, os temas, você tem interesse. Exatamente. Irmão, se tem interesse por algum tema, fala aí que a gente traz aqui para falar. E o aborto vai esperar mais um pouquinho, né? Próximo agora lá vai ser restauração de Israel, né? Isso. Vamos lá? Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se estiver aqui em Lafayette, faz uma visita à nossa igreja, a Igreja Reformada Palavra da Cruz. O endereço dela está aqui embaixo. O telefone também está aqui embaixo para entrar em contato com a gente. Como comprar os livros está aqui embaixo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. O Pix também está aqui embaixo. Se você quiser nos ajudar, faça isso em nome de Jesus. Fica com Deus em nome de Jesus.